Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Luiz Alt, eu sou um dos fundadores da Livework no Brasil e eu gostaria de fazer uma introdução para o bate-papo que a gente decidiu conduzir para essa edição do Service Design Day. A gente tem participado há muitos anos do Service Design Day já, falando especificamente sobre design de serviço, só que atualmente na Livework a gente oferece uma série de soluções que tangenciam o design de serviço, eu diria. Quem tem nos acompanhado sabe que a gente tem falado bastante sobre centralidade no cliente. Recentemente lançamos uma ferramenta de diagnóstico para ajudar as organizações a entenderem de que forma que elas, ou em que estágio que elas estão de maturidade em centralidade no cliente. Isso porque a gente entende que simplesmente desenhar um serviço, pensar em como um serviço deveria funcionar para os clientes, não é mais suficiente. As organizações precisam se transformar também do lado de dentro. E outro tema muito relevante que a gente tem abordado em nossas comunicações e que a gente tem estudado muito é o tema de futuros sustentáveis. E esse tema ele é importante para nós porque trata da centralidade no cliente, mas não no cliente do presente, mas sim no cliente do futuro. E a gente precisa garantir que os clientes do futuro, que as pessoas lá no futuro, elas tenham acesso a bons serviços, elas tenham boas condições para viver e trabalhar. Então, para falar um pouco sobre isso, sobre centralidade no cliente, sobre futuros sustentáveis, sobre como isso está conectado e também sobre os impactos da pandemia, porque a gente não pode esquecer que a gente está vivendo num momento muito maluco da sociedade, da história da humanidade, e isso tem impactado bastante a nossa prática. Para falar sobre isso, eu vou convidar agora os meus dois dos meus sócios, né, a Cássia e o Gustavo, que tem feito um trabalho incrível liderando projetos, ajudando a equipe, estruturando a Livework, tornando a Livework um lugar cada vez mais interessante para viver e trabalhar. Obrigado, Gus, obrigado, Cássia, por aceitarem participar disso. É com vocês agora. Bom, Luiz, obrigado pelo convite. Cassine, obrigado por dividir esse espaço aqui comigo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês no Dia do Design de Serviço, falando de um tema que é bastante latente para o nosso contexto hoje, que é a centralidade no cliente. Mas é impossível não falar de quem é esse cliente. É um cliente que, antes de passar por tudo que está passando hoje, tinha algumas perspectivas, planejava fazer viagens e planejava se deslocar, morar num lugar pequeno próximo do trabalho e conseguir se deslocar de uma maneira mais fácil, nos grandes centros. Cara, veio um contexto que ninguém esperava, de uma maneira muito impactante, que escancarou na nossa cara, assim, o quanto a gente é pequeno, o quanto planejar muito não é tão válido assim, quanto a gente achava que era, e mudou o paradigma de o que era pensar no cliente, o que era pensar na centralidade do cliente. Eu percebo que a pandemia ela acabou escancarando a complexidade de cada sistema que a gente vive, de cada contexto que a gente interage, de cada serviço que a gente experiencia. E é muito doido pensar que esse vírus se espalhou por meio de serviços também, né? Serviço aéreo, trânsito, serviço de turismo, e que a gente acabou sendo impactado por um vírus que acabou nascendo no outro lado do mundo e que chegou aqui e chacoalhou muito a estrutura de tudo que a gente via, né? Queria te ouvir um pouquinho, Cassini, como é que você percebe esse momento que a gente está vivendo hoje, como é que você sente que isso tudo impactou na sua vida como consumidora também e na sua vida como projetista, como designer. Legal, Gus, obrigada. Obrigada, Luiz, também. Muito bacana estar aqui falando com você, mas para muitas pessoas, eu espero. A minha perspectiva é que é realmente um impacto muito grande, né? Um impacto inimaginado, acho que principalmente para nós que somos dessa geração, que não vivemos nada parecido, da nossa geração e aqui no nosso contexto específico, né, pensando no Brasil, que não conheceu um cenário de guerra, né, direta por si só, apesar de muitos cenários difíceis, e como você disse, realmente evidenciou a complexidade dos serviços e como eles estão interconectados, né, então como que e aí fez com que a gente, nessa adaptação para esse contexto que estamos vivendo, acabássemos focando, na minha leitura, no que é mais essencial, né? Então, no serviço de saúde,
na nossa casa, como que a gente presta esse serviço para nós mesmos, né, para aquelas pessoas que estão em casa, para a educação, né, então ocorreu uma grande dificuldade aí de adaptação desse serviço de educação e como é que as escolas tiveram que se adaptar, com muita dificuldade, os pais também, né, se dividindo em casa e no trabalho, mas de maneira geral o foco nesse momento que nós estamos passando ainda, ele acabou ficando bastante centralizado, pensando numa perspectiva pessoal, né, e no nível básico de nós, pessoas aqui, nas coisas mais básicas realmente, né, então, e aí, como é que a gente, enquanto projetistas, enxerga, acolhe essa mudança e percebe essa mudança de valor, né, nessa mudança de prioridade, essa mudança de necessidade, para redesenhar serviços, né? Então, como eu falei, alguns mais, obviamente, precisaram ser redesenhados, todos os restaurantes e serviços, bares, né, tiveram que se adaptar para um delivery, outros tipos de serviços também, né, uma vez que a nossa mobilidade foi reduzida. E como é que a gente, enxergando o cenário hoje e pensando numa escala mais futura também, encara esse novo desafio, esses novos elementos que foram colocados para o nosso trabalho, né, para a forma como a gente busca entregar coisas que sejam relevantes, uma vez que as necessidades elas estão colocadas em outros lugares. Acho que essa é um pouco da minha leitura, assim, desse cenário. Legal. Eu percebo que o design de serviço como disciplina tem um potencial e uma, quase que na essência da disciplina, lidar com questões complexas, né? Todo serviço não é só o serviço, mas é um apanhado, é uma quantidade, são inúmeros serviços que acontecem simultaneamente para que um serviço aconteça. Então, para que esse evento aconteça, a gente tem que ter o serviço de energia elétrica, cada um nas suas casas e cada usuário nas suas próprias casas. Tem que ter o serviço de internet que funcione bem aqui para a gente conseguir se conectar. Tem que ter o serviço do Miro, que a gente usou para estruturar nossa fala. Então, nunca é uma coisa só. Nunca é só um provedor e alguém que entrega essa experiência. Então, eu percebo que essa escancarada que a pandemia trouxe fez com que a gente, como designer, também se posicionasse num nível um pouco mais estratégico e conseguisse lidar com essa complexidade, entendendo como que a gente consegue orquestrar todos esses serviços que estão interconectados e interligados para que, no fim do dia, o cliente tenha algum tipo de benefício, né? Você falou da educação, falou desse contexto do Brasil que a gente vive, não teve muita opção de se transformar ou não num contexto digital, mas pensando em qual cliente, no fim do dia, porque quando a gente fala de educação, cara, tem muito cliente, muita família que tem, sei lá, um computador para a família inteira e que não tem acesso à internet tão bom quanto era, então, como é que a gente pode repensar, e a gente como projetista tem que ser um pouco responsável por entender esse contexto que não é familiar a gente também para conseguir trazer essa relevância, né? E isso que você trouxe do serviço básico eu acho que é muito essencial. Alimentação, saúde e educação foi uma das coisas que mais chamou a atenção nesse contexto de extrema incerteza, né? Extremo medo e, enfim, colocou tudo em questão, né? Sim, eu acho que as nossas atenções, as nossas prioridades acabaram se voltando para esses serviços básicos, mas, e aí dependendo de se você tem uma perspectiva um pouco mais otimista ou pessimista, a gente ainda está vivendo isso, né? Então, muitos, além desses serviços básicos, todos os outros tiveram que se reinventar, modelos de negócio tiveram que se reinventar e, na minha perspectiva, vão continuar se reinventando e levando um pouco desses aprendizados, desses novos de elementos desse novo cenário que apareceram para a gente de uma forma sem aviso, para continuar se adaptando para tentar entregar valor para as pessoas, né? Então a gente ainda tá no auge de
de adaptação, de buscar melhores formas, de entender aquilo que talvez entregava muito valor e hoje não faz mais sentido, e outras coisas estão emergindo, né? Então, acho que para a gente tem muita oportunidade nesse cenário, e de uma forma consciente também, como você falou. E aí, acho que pode ser interessante a gente conectar também com uma perspectiva de sustentabilidade, do impacto no nosso meio ambiente, né, nos nossos ecossistemas naturais, porque acho que foi no ano passado, principalmente, quando aqui no Brasil, em algumas regiões pelo menos, aqui no Sudeste, que a gente estava mais recluso, né, diminuiu a mobilidade urbana, a gente percebeu impactos como a melhoria na qualidade do ar, né, com menor poluição. Tiveram alguns relatos, acho que não só aqui no Brasil, mas fora também, de animais que passaram a surgir em centros urbanos. Então, o que isso diz pra gente, né? Acho que aí não é um tema novo, mas é um tema atual, né, de sustentabilidade e cuidado, regeneração do nosso planeta para a nossa própria sobrevivência, mas acho que foi meio que um tapa na cara, assim, porque o quanto que eu estou contribuindo diretamente para a situação que a gente tem hoje, né? E como, então, com não pequenas ações, mas mudando o contexto, né? Então, tirou as pessoas do trabalho e colocou em casa, ok, já está gerando algum impacto. Então, como é que a gente leva em consideração também a sustentabilidade, pensando na nossa sobrevivência para projetar novos serviços? Quando você falou dessa questão dos animais, me lembrou muito rios que eram poluídos e ficaram mais transparentes, mais cristalinos, né? E realmente, assim, foi uma escancarada que a gente acabou vendo de uma reclusão, de um processo muito doloroso para todo mundo, mas que percebeu como a nossa não ação ou a nossa privação de agir contribuiu de maneira positiva para um ambiente, né, de uma maneira muito mais ampla do que nós mesmos. E é engraçado falar que a gente fala de centralidade no cliente, mas centrar só no cliente também faz com que isso, da forma como a gente consumia antes, e também não era benéfico para o nosso contexto como um todo, de maneira mais ampla. Eu percebo que esses tipos de choque que a gente vivenciou fizeram o consumidor, o cliente, repensar um pouco a sua atuação, né? O que consome, como consome, por que consome. Gosto muito de falar o exemplo do paradigma da localização e da moradia antes da pandemia. Era um movimento muito grande de empresas e construtoras criando prédios pequenos, próximos do trabalho, apostando em espaço de lazer, em espaço de serviços compartilhados dentro dos prédios, porque tudo bem, eu só estou na minha casa para dormir, para tomar banho, e depois eu posso conviver e fazer... E quando o trabalho já não é o principal fator para que eu more em algum lugar, né? A pessoa pode morar em qualquer lugar, eu passo grande parte do meu tempo no interior, temos pessoas na equipe hoje que estão experienciando o contexto de nomadismo digital com toda a segurança que pode, mas experienciando morar em lugares diferentes, remotos, né? Então, qual é o paradigma que vai se criar, ou quais paradigmas vão ser repensados com esse contexto, com essa ressignificação, acho, do valor que cada um está dando para o seu próprio consumo. Outra coisa que me vem nessa reflexão dos valores e de como a pandemia impactou as empresas, não só no nível de consumidor final, mas de cliente interno também. Eu vi alguns memes assim, recebi a notificação de que vai voltar para o trabalho presencial. Já procurei no LinkedIn próximas vagas de trabalho remoto, né? Então, que valor a casa das pessoas passou a ter para elas? Eu conheci pessoas que ganharam 2 horas do seu dia pelo simples fato de trabalhar de casa, assim. Imagina, como isso muda a relação da pessoa com o seu próprio tempo, com a sua própria dinâmica, enfim. É muito doido pensar em como sacudiu os valores das pessoas nesse processo, né? Sim. E a gente na Livework tem focado, né, na centralidade do cliente como uma forma para transformar organizações também, né? Então, buscando trazer essa visão centrada de forma mais
mais ampla a toda a organização, mas de uma forma que a gente consiga trazer alguns dados, algumas métricas, para realmente o que a gente faz, né, o básico, como é que a gente entrega serviços que realmente atendam a necessidades e valores. E aí a gente também tem falado sobre futuros sustentáveis, então como que isso se conecta, né? Como é que a gente foca não apenas no cliente, olha para uma centralidade do cliente e também para o impacto desse serviço, dessa entrega num contexto mais amplo, nos sistemas, e como é que nós, designers, podemos atuar para projetar isso, né? Para que a gente consiga levar, de certa forma, a sociedade para algo que seja mais sustentável. Então, acho que isso é algo que permeia, tem que permear, assim, a nossa atividade dentro de cada contexto, mas é um esforço interessante, né, de se colocar, de trazer essa outra perspectiva para além da centralidade do cliente, a centralidade no planeta mesmo, né, porque sem ele não somos nada, afinal de contas. Exato, cara. Eu lembro que quando eu me conectei com design, né, eu trabalhava, sou administrador de empresa igual você, né, trabalhei com marketing um tempo, eu lembro que, para mim, quando eu migrei para o design, foi justamente a perspectiva de centrar nas pessoas que me deu aquela faísca da paixão, assim, de falar, cara, quero trabalhar com isso. E eu percebo que isso tem muito valor, obviamente, e eu talvez naquele momento não era esse o paradigma ou como as empresas olhavam, e acho que ainda não é, de alguma forma. E eu percebo que hoje o que me move, na verdade, o que me dá essa faísca é justamente essa possibilidade de não pensar só centrado no usuário, sabe? Mas pensar centrado, projetar centrado na humanidade como um todo. Eu hoje me conecto muito mais com a perspectiva de futuros sustentáveis. Eu costumo brincar que centrar no cliente só vai deixar ele um pouco mais mimado, e o cliente mimado faz o que a gente fez com o nosso mundo um pouco antes da pandemia. Eu valorizo muito a centralidade no cliente quando ela é um passo para algo um pouco maior do que isso. Porque pensar só no cliente a gente já viu que não funciona tão bem. Tipo, eu não tenho que oferecer para ele o que ele quer, justamente só porque ele quer, porque a natureza não segue nesse ciclo, né? Não é porque eu quero morango agora que eu vou ter morango agora todo ano, porque tem um agrotóxico que conseguiu possibilitar a produção disso, mas desequilibrou um outro lugar que eu não estava olhando. Então, se a empresa hoje precisasse entrar no cliente para dar um passo um pouquinho mais à frente, assim, algo um pouco mais humano, legal, mas que esse seja um passo, não o único e nem o último, porque, cara, se for o último, assim, acho que não vai ter cliente para centrar no futuro, não. Vai ser um negócio um pouco mais embaixo, o problema. Né? É isso. Acho que centrar no cliente, não só com uma perspectiva do hoje e do agora, mas uma perspectiva futura também, né, e acho que a gente comentou antes de nudges, né? Como é que a gente ajuda os clientes também a fazerem escolhas mais sustentáveis. A gente projeta isso, a gente tem essas habilidades. Então, acho que é interessante considerar isso. E quando a gente estiver projetando serviços, é claro que temos muitas questões básicas, voltando ao começo da nossa conversa, que ainda não foram bem resolvidas, muitos problemas complexos, né? Mas acho que é mais uma lente pra gente colocar. Total. Eu percebo que esse movimento todo faz com que as empresas também tenham uma responsabilidade muito grande com o que elas estão oferecendo. Né? Centrar no cliente, sim, é importante, mas empresas muito grandes, assim, potências, que movem muito dinheiro, que atingem muitas pessoas, que têm muitos colaboradores, têm uma responsabilidade do que elas estão colocando no mundo e quais são os sinais fracos que elas estão construindo, que vão construir um futuro daqui para frente, assim, né? Nesse processo de regeneração, de responsabilidade, de humanidade mesmo, a empresa tem que oferecer para as pessoas uma condição mínima sustentável também, né? O micro tem que estar suprido para que o macro seja considerado e se mantenha vivo aí nesse contexto todo. Então, eu acredito muito no poder das empresas como catalisadoras de um processo consciente, sabe? Empresas conscientes, com colaboradores conscientes, com clientes um pouco mais conscientes. E acho que é um casamento do que talvez o setor público deveria fazer, e as empresas, por terem
capital, por terem uma velocidade diferente, adotarem tecnologias de maneira diferente, tem um potencial muito grande de mover, né? Tipo, de promover mudanças construtivas, evolutivas aí para o futuro de todo mundo, inclusive delas no fim do dia, né? Porque eu vejo que clientes mais conscientes exigem soluções mais conscientes, ESG bombando o mercado de ações e as empresas listadas sendo cobradas pelos seus investidores por terem algum tipo de compromisso de responsabilidade social, ambiental, de governança. E eu percebo, eu não sei se sou só eu, assim, isso é bem uma opinião, mas essa sigla começou a aparecer em todas as apresentações de empresas para investidores que não necessariamente tinham ações muito claras ou muito evidentes desse tipo de preocupação, mas que estão se movimentando, porque o investidor está... É engraçado essa centralidade no cliente, mas centralidade no shareholder também, né? Tipo, o que o acionista está pedindo é o que a empresa corre para fazer, e no final do dia o shareholder também é um consumidor e também exige um pouco mais de consciência das ações da empresa, né? Sim, perfeito. Legal, Gus. Muito legal bater esse papo. Obrigada, Luiz. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigado. Valeu, Luiz. Valeu, Cassina, por dividir esse espaço aqui comigo. Queria agradecer a Tati, que é uma grande amiga que está me ajudando a conhecer esse mundo, me trazendo várias referências, a gente troca muita ideia. E a todo mundo que está aqui assistindo. Obrigado por terem dividido o tempo com a gente. Se a gente conseguiu aqui colocar uma pergunta um pouco mais profunda aí e ajudar para que vocês, como designers de serviço, promovam um pouco dessa mudança também. Eu acho que essa disciplina é muito estratégica. A gente, como designer, tem uma responsabilidade, acho que moral e social, de talvez não provocar a mudança, porque eu sei que o contexto também pesa, né? Mas provocar algumas reflexões que podem ser importantes para ajudar que as pessoas, colaboradores e os clientes deem alguns passos centrados no cliente, sim, mas centrado no cliente do futuro, que é quem vai consumir no futuro e precisa estar vivo para usufruir de tudo isso que a gente está projetando. E aí, galera, tudo bom? Aqui é Vitor Del Rey, presidente do Instituto Gueto. Gueto é gestão urbana de empreendedorismo, trabalho e tecnologia organizada. Nós somos os beneficiários desse ano do Service Design Day e a gente está passando aqui para agradecer. Muito obrigado. As doações vão servir para a gente continuar formando e capacitando jovens pretos para o mercado de trabalho nas mais diversas áreas. Muito obrigado. É nóis.